Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Bernardo Alabassa, agradecendo já a aturada explicação que aqui nos trouxe. Eu confesso que só consegui ver melhor graças à fotografia que a assessora do grupo parlamentar tirou do Zoom diretamente e, portanto, eu não consigo ver tão bem, talvez seja a idade, mas pronto. Mas, portanto, consegui ver mais ou menos os números. E no essencial, o que eu gostava de dizer é o seguinte: os termos em que a sua exoneração teve lugar, daquilo que foi tornado público, foram particularmente expressivos. Foi dito que a Direção-Geral estava inoperacional, foi dito pela tutela, pela Sra. Ministra, que estava inoperacional e que, tendo avaliado o desempenho do Sr. Diretor-Geral do Património Cultural nos últimos meses, considera-se pertinente e necessária a sua imediata substituição. Portanto, vamos lá ver. Não é uma coisa leve, não é dizer que não havia um bom fit para a função, que era aquilo que realmente também de início várias entidades se manifestaram. Há aqui uma avaliação muito concreta por parte da sua tutela direta em relação ao seu desempenho. Verdade seja dita que, quando vamos à procura da exoneração anterior à sua, a expressão é mais ou menos a mesma. Há aqui um padrão, enfim, às vezes estas coisas acontecem, há lá coincidências estranhas, não é? Mas, de facto, a senhora diretora-geral anterior, a doutora Paula Silva, também dizia que não compreendia a sua exoneração, que não ia comentar e que é prerrogativa dos ministros fazerem essas exonerações, embora ela não compreendesse. Enfim, coisas que acontecem. Mas, de facto, agora, considerando esta análise que nos trouxe aqui detalhada sobre o orçamento e a execução, eu talvez gostasse de me situar, não tanto nesses fediveres, mas enfim, fediveres é a sua vida, não é propriamente um fediver, mas essas questões, mas especificamente no que é que se passa quanto à Direção-Geral do Património e, concretamente, quando foi nomeado, que metas e objetivos é que tinha definido com a senhora diretora, com a senhora ministra, e que ficaram, e desses, o que é que ficou por cumprir e porquê? Porque, entretanto, é verdade que se interpôs aqui uma pandemia e isso altera drasticamente os dados do problema. Interpôs-se uma pandemia em cima de uma Direção-Geral que, desde há muito tempo, há que o reconhecer, não tinha verbas suficientes para fazer face a todas estas questões que aqui falou, seja os recursos humanos, seja as despesas de funcionamento de outra índole, e, portanto, é de facto difícil fazer omeletes sem ovos em tempos de pandemia. Eu fico particularmente inquieta com esta questão, porque, de alguma forma, nós também fomos implicados nela, ou seja, as receitas próprias que estão inscritas no orçamento para este ano, 19,5, de facto, quando olhamos para aquilo que foi a execução de 2020, agora de acordo com os seus valores de 5 milhões, se na altura vários destes grupos parlamentares já questionaram como é que ia aparecer essa receita própria, eu lembro-me de vários, incluindo o próprio CDS, agora então ainda parece mais impossível de se concretizar. Como sabe, muitas vezes os orçamentos aparecem aqui comparando orçamento com orçamento e, portanto, as coisas às vezes não são tão estranhas quando depois as execuções fazem verificar. Portanto, há bocadinho o grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Mara Lagriminho, ensaiou aqui uma narrativa de que, com a sua saída, todos os problemas de inoperância passariam a encontrar soluções. Eu diria que, face a estas verbas do orçamento, vejo difícil que só a sua saída, ou que de toda a sua saída, venha a encontrar estas soluções. Quando vejo, então, que a execução atual são 300 mil euros de receitas próprias, mais difícil, isto me parece que vai dar a bom porto, e bem sei que aqui ninguém tem culpa a não ser a própria pandemia. E, portanto, o que eu gostava de saber é que papel, na construção do Orçamento de Estado, alertou para, enfim, talvez a pouca credibilidade de passar de receitas próprias de 5 milhões para 19,5, sim ou não? Alertou, durante estes meses já de 2021, a tutela para aquilo que estava a ser a fraca execução e, portanto, a ausência de recursos para poder fazer o seu trabalho, e que diligências fez para esta medida que lhe parece central e que eu compreendo perfeitamente, de transição de saldos, fosse operante. Isto para quê? Para perceber quais foram as interações que teve e qual foi o nível de troca de informação que teve com o gabinete da Sra. Ministra, para que a Sra. Ministra possa dizer com propriedade ou não que, de facto,
o seu papel não estava a ser bem feito, porque uma coisa é eu não consigo fazer melhor, outra coisa é eu não tenho os meios, eu não sei fazer melhor, e aqui não me parece tanto que se trata do eu sei, mas trata-se mais do eu não tenho os meios. E, portanto, pergunta final, acredita que se tudo o resto for igual, possam haver muitas reuniões no Museu Machado de Castro, já póstumas à sua saída, mas se tudo o resto for igual, qualquer outra pessoa que esteja à frente da Direção-Geral pode fazer diferente. Sim ou não? Essa é que para mim é a questão. Porquê? Porque senão estamos aqui a enganar-nos, e se a nossa preocupação é realmente melhorar esta Direção-Geral, eu sinceramente gostava de saber se é só uma troca de pessoas que a resolve ou se há de facto um problema mais profundo a tratar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao Sr. Engenheiro Bernardo Labassa, por favor. Muito obrigado. 4 minutos. Certo. Assim, relativamente à apreciação que a tutela fez do meu desempenho, eu diria entendo não comentar ou continuar a não comentar, precisamente porque entendo que é uma prerrogativa e, portanto, enfim, não merecia sequer justificação ou fundamentação. Portanto, eu diria que essa questão está ultrapassada, enfim, por natureza. Relativamente às várias questões que me colocou, eu gostaria de referir que, de facto, esta construção que eu evidenciei do ponto de vista orçamental é, no fundo, uma construção baseada numa expectativa de receitas que, à semelhança daquilo que aconteceu o ano passado, se não ocorrem, recorre-se a, no fundo, transições de saldos e, portanto, compõe-se. O ano passado foi possível e este ano também seria, porque há, de facto, esse saldo a transitar para compor, enfim, no fundo, as exigências diárias do orçamento. Quer do ponto de vista de projetos, quer do ponto de vista de funcionamento. Eu diria que, enfim, é preciso que ela aconteça e, de facto, foi solicitada e não foi autorizada, pelo menos, nenhum montante até à minha saída. E, portanto, eu diria que é uma necessidade, volto a dizer, pode-se transferir ou pode-se fazer alterações orçamentais dentro de certo limite daquilo que são receitas de impostos, porque precisamente não há receitas próprias, mas isso obriga a deixar de fazer outras coisas. E a questão é o que é que se deixa de fazer. Mas eu diria que, havendo os recursos necessários, e esses recursos não se reconduzem apenas à componente orçamental, também há uma componente, de facto, de recursos humanos muito significativa, mas eu gostaria de relembrar que é mais difícil contratar em regime de outsourcing, no fundo, hospedeiros para suprir as falhas pontuais neste período de verão dos museus, sem, de facto, um orçamento que possa acomodar essa despesa. E, portanto, enfim, mas admito que, a partir de agora, sejam criadas, por parte da tutela, essas condições. No fundo, é um trabalho em contínuo e de negociação permanente com o Ministério das Finanças para libertar verbas. Isso é aquilo que eu conheço e da minha experiência de ter passado por 3 direções-gerais e de um percurso profissional que se faz mais em tempo no setor público do que no setor privado.